Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, guarde também a sua mente em Cristo Jesus. Meus irmãos amados, hoje é sábado, dia 15 de abril de 2023. Estamos estudando o capítulo 7 de Daniel. E o tema desta semana é a visão da vitória dos santos. Este é o sexto e último vídeo dessa nossa série. O tema deste vídeo é Lição para a Vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco do surgimento do pequeno chifre. Olha, não se pode descartar a possibilidade deste pequeno chifre ter mais de um significado. Porém, a maioria dos estudiosos concordam que esse pequeno chifre simboliza o aparecimento do anticristo. Aqui temos então a primeira referência bíblica para este personagem escatológico. A principal atenção do profeta Daniel estava voltada para esse pequeno chifre, para essa pequena ponta que ele viu subir dentre os 10 chifres, existente na cabeça do quarto animal, Daniel 7, do 8 ao 11. Um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 para dar lugar a este, que começou pequeno, humilde, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois esse tinha olhos e boca de homem, e falava com arrogância, proferindo blasfêmias. Irmãos, é muito importante ressaltar que esta ponta pequena levantou-se depois da fragmentação ou divisão do Império Romano, como vimos no vídeo passado. Isto quer dizer que ela assumiria o seu poder somente, creio eu, após a queda do Império Romano. A 11ª ponta que se levantou entre os 10 representa um grande líder religioso que é oriundo deste quarto reino, que surgirá ou já deve até estar entre nós nesse momento. Pois o chifre está na cabeça do quarto animal e este animal ainda está vivo. Como será e como identificaremos o anticristo? Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz uma descrição detalhada sobre o momento em que o anticristo se manifestará. É bom você ler 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 12. O anticristo surgirá em um período de grande apostasia. O anticristo será adorado pelo mundo incrédulo. E ele fará milagres e enganará com os seus encantos quase toda a humanidade. O livro do Apocalipse descreve de forma clara a atuação do anticristo no capítulo 13. Ele é a besta que João vê emergir do mar. Leia Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 9, para o melhor esclarecimento disto que eu estou falando. Perceba você a incrível semelhança entre esta visão em Apocalipse e a visão do profeta Daniel que nós já comentamos. Na verdade, o que o apóstolo João viu foi um dos 4 animais da visão de Daniel, porém de uma forma unificada. Essa besta sobe do mar. Queridos, mar na profecia bíblica, eu já disse, muitas vezes significa nações, povos, sistemas geopolíticos em sua agitação. Como exemplo disto, o profeta Isaías usa o mar para descrever as nações incrédulas. Leia Isaías 57, versículo 20. O anticristo, portanto, surgirá dessa política turbulenta e globalizada. Ele surgirá no meio do caos, do meio das águas que agitam as nações, e será adorado. Ele incorpora todo o poder e crueldade dos grandes impérios do passado. Note que a besta que sobe do mar possui várias cabeças e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. No final, o que parecia estar morto
ressurge em vida e a terra toda fica maravilhada. Essa besta toma diferentes formas e no fim ela se manifestará na pessoa do homem da iniquidade que Paulo descreveu, o anticristo escatológico. A besta terá uma vitória apenas externa por meio do martírio dos cristãos que não negarem sua fé no Senhor Jesus. Apesar da morte, as almas dos cristãos estarão preservadas pelo Espírito Santo. O diabo tem profunda inveja de Deus e ele procura imitar todos os procedimentos criativos do Senhor, visando receber da humanidade toda a adoração à sua pessoa sedutora e nefasta. Por isso, ele vem tentando ao longo da história e nos últimos dias com mais intensidade e evidência. O que? Projetar a imagem do seu anticristo como melhor substituto mundial de Jesus Cristo, Filho de Deus, de quem é verdadeiro e quem é eterno, a quem pertence toda a honra e a quem pertence toda a glória. O diabo, em sua inveja insana de Deus, desenvolve uma imitação da pessoa e da espiritualidade de Jesus, na forma de um poderoso, carismático e ardiloso falso profeta, cuja forma exterior de cordeiro será usada pelo dragão para seduzir e chefiar uma religião que, com certeza, aprovará. Milhões de adoradores de todas as partes do mundo serão levadas aos pés do anticristo. Com suas feras diabólicas e sedutoras, Satanás então dominará por um tempo os três grandes pilares da sociedade moderna, que é a economia, a política e a religião. Da mesma forma como ocorreu na época de João, quando o povo de Deus foi obrigado a se render à adoração dos imperadores romanos. E muitos cristãos foram mortos por terem se negado a prestar tal reverência. A Bíblia, meus irmãos, fala em seu contexto que toda a ambição de Satanás, o seu maior desejo é ser como Deus em poder e força. E a história da humanidade revela o quanto Satanás ele tem trabalhado para isso. Satanás tem impregnado toda a sua força, inteligência e poder, noite e dia, sem parar. Sua intenção é substituir Deus. E ele irá, então, enviar o anticristo como meio de fazer isso. O anticristo vai negar a necessidade da humanidade por Deus e afirmar-se como príncipe deste mundo. Mas que tipo de mundo, queridos, estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como Senhor? Sem espanto nenhum, posso afirmar que é possível que este mundo em que vivemos agora, no presente momento, ele já chegou a tal estado. O espírito do anticristo reina quase que absoluto entre nós. Não sei se vocês percebem tudo o que está acontecendo. Os acontecimentos mundiais, o esfriamento da fé, olha, o desprezo às coisas sagradas, é um forte indicativo, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo está pavimentando o caminho para o próprio anticristo aparecer e se livrar de qualquer pretensão da verdadeira religião. Ele vem com o intuito de acabar definitivamente com toda a ligação entre o homem e Deus. Ele irá realizar sinais, maravilhas, para provar ao mundo, uma vez por toda, que a humanidade, ela é autossuficiente. A humanidade, querido, está pronta, já está pronta, creio eu, para abraçar uma pessoa dessa maneira. Alguém que não interfere em suas vidas confortáveis, alguém que não aponta seus erros, alguém que não coloca limites,
alguém que não ameaça de separação eterna, alguém que será uma força fora de si para realizar seus pensamentos e sonhos de paz e de harmonia na terra. Um mundo de tolerância, amor e boa vontade, sem qualquer custo pessoal. Queridos, o anticristo será capaz de fazer isso, ainda que seja por um período de tempo. Acredite vocês. O nome do anticristo tem sido sinônimo de mal através das eras. Mas a verdade é que quando ele finalmente for revelado, a maioria das pessoas não vai reconhecê-lo pelo que ele é, ou pelo que a Bíblia fala que ele é. Porque ele não vai se manifestar demonstrando sua essência. Pelo contrário, ele vai ser alguém que é talentoso, bondoso e ambicioso, sabe, cheio de boa vontade para resolver todos os problemas do mundo. O mundo vai acreditar que com o anticristo, no controle, no comando, a humanidade pode realizar qualquer coisa. Então, ele abrirá a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, para blasfemar do seu tabernáculo e daqueles que na ocasião habitam no céu, conforme Apocalipse 13, versículo 6. Quando isso acontecer, em seguida, Satanás vai finalmente ter o que ele sempre quis. Ele será visto como igual a Deus. Ele terá o controle de um mundo que não tem necessidade de Deus. Agora, quando será que o anticristo irá se manifestar? Olha, a grande tribulação será um tempo marcado pelas dores, angústia e muito terror sobre a face da terra. Serão tempos terríveis de aflição, sem precedentes na história, de alcance mundial, e terá um tempo de 7 anos. Quando a sua manifestação, não é possível precisar uma data ou hora. O que temos é alguns indicativos dos acontecimentos que irá preceder a sua manifestação, tá certo? Primeiro indicativo: o anticristo só será ou só se manifestará no tempo que foi estabelecido por Deus. Segundo, o mundo estará mergulhado em um caos inimaginável. O anticristo se manifestará pessoalmente neste período de caos. Ele surgirá de uma política turbulenta e globalizada e, obviamente, não pode ficar de fora a falsa fé, a falsa religião. Terceiro, ele se manifestará em um período de grande apostasia. Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele deixa claro que antes da manifestação do homem da iniquidade, antes da manifestação do filho da perdição, experimentaremos uma apostasia, quando haverá engano, sedição e abandono da verdade. Isto é, de grande e intensa rebelião, quando os homens não suportarão mais as leis, as normas e nem padrões absolutos. Aliás, por acaso você já não se deu conta de que isso já começou a acontecer em nossos dias? Terceiro, a retirada daquele que agora o detém. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro que o homem da iniquidade, que o filho da perdição, ele está detido. Está lá em Tessalonicenses 2, 6 e 7. A maioria dos estudiosos acredita que o que o detém é a lei. E outros estudiosos dizem que o que o detém é o Espírito Santo, que sairá do mundo quando a igreja então for arrebatada. A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo tem sido pauta, queridos, de debate de grandes homens, de homens inteligentes, sábios, ao longo da história. Mas acredite vocês, nunca se chegou a um consenso. Obviamente não será eu que baterei o martelo sobre este assunto. Alguns dizem que a igreja irá passar pela grande tribulação. Esse é um ponto.
Outros afirmam que a igreja será arrebatada antes e assim não passará pela grande tribulação. Outros há que afirmam que a igreja experimentará um período de 3 anos e meio da grande tribulação, ou seja, a metade do período, e em seguida será arrebatada. Enfim, eu particularmente, posso estar enganado. Acredito que a igreja será retirada da terra antes da tribulação. Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu posso estar, como eu disse, enganado. Mas, uma vez que a Bíblia permite várias interpretações a respeito do tema, o que eu tenho feito é orientar as pessoas que estejam prontas, preparadas para o evento, quer seja antes, durante ou depois. O que importa é estarmos preparados para o momento. Essa orientação foi a que o próprio Jesus nos deu nos evangelhos de Mateus e Lucas. Ele disse: por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, versículo 44. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12, 39 e 40. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus nos dá uma dica excelente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Para entendermos melhor, temos de ler todo o capítulo 24 de Mateus. Jesus não revela a data exata do aparecimento do anticristo, assim como a sua vinda, nem do arrebatamento. Então, devemos ficar, como diz os evangelhos e o próprio Senhor Jesus, apercebido. Não vamos nos deixar enganar. Vamos estar apercebidos, meus irmãos, meus amados, para que no momento que tudo isso acontecer, nós possamos ser recebidos pelo nosso Senhor e Salvador. Vamos fugir de toda ocasião de maldade, de pecado, e vamos nos aproximar cada vez mais de Cristo nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.